Boa noite, nós estamos começando o Nefesh HaChaim no capítulo 28, Kafret. Fala o Nefesh HaChaim, o Rav Chaim Balojin, Velizot Afhi, ele está contando, a gente está continuando o assunto que ele explicou, que a Torá aconteceu algo interessante, o que acontece com a Torá, que ela desce de mundos elevados, que ela é do mundo muito elevado, mais elevado possível, da onde vem a Torá, e ela, na verdade, a santidade dela, ela continuou até chegar aqui. Diferente das outras coisas, por exemplo, uma árvore, na verdade, tudo é reflexo dos outros mundos mais superiores. Uma árvore, na teoria, no outro mundo, nos mundos superiores, é uma coisa muito elevada, sagrada, mas quando você chegou aqui nesse mundo, se materializou, você pode usar isso, não tem problema algum. Já a Torá, a santidade dela continua, é proibido você utilizar a Torá para outras coisas que você possa querer usar, apoiar, como a gente explicou, talvez botar um Escrever na livro Torá. para apoiar lá, para escrever melhor. Não pode, a Torá é totalmente sagrada, você não pode utilizar. Então ele vai continuar explicando sobre isso. Belezot היא דרך ירידתה והשתלשלותה ממדרגה למדרגה ומעולם לעולם. Assim o caminho e a descida, né, de níveis e níveis, de mundo para mundo da Torá, tzimtzema atzma, ela foi se limitando para a gente poder entender. A Torá, por um lado, a Torá, ela continua a mesma santidade, por outro lado, ela foi se limitando. Beitlabesh, ela entrou numa roupa, Bekol Olam, Ledaber Beinyanei Oto Olam. De acordo com os mundos que ela vai descendo, a Torá, ela vai se adaptando pelo nível do mundo que ela está. Até que ela chegou nesse mundo. Que Finyan Ve'erech Oto Olam, de acordo com o assunto e o valor do mundo que ela está passando. Que deixa o Halisbol, que do Shatá Veorá, para aquele mundo poder suportar a santidade e a luz da Torá. Acheberidata lavou Olam, até que quando chegou nesse mundo, ela se revestiu, ela se vestiu numa roupa que ela fala em assuntos mundanos. A Torá vai falar quando o boi de alguém chifrar e machucar um outro boi de outra pessoa. O que é isso? Ela foi descendo até que ela está falando em linguagens que a gente pode entender no nosso mundo. Vesipurim de alma, histórias desse mundo. Isso que a Torá conta, histórias que aconteceram nesse mundo. Que deixa o Halzé Olam Nisbol do Shat Torá, para esse mundo poder aguentar a santidade da Torá. Omnam, Imshei Medaberet Betartonim, mesmo que ela está falando de coisas inferiores aqui embaixo, Romezet e Bahem Gufei Torá, tem pistas, está em Remes, está em pistas, coisas importantes na Torá, mesmo nessa Torá que a gente está vendo, Veinyanim Pnimim, assuntos profundos, o Pnimim e Pnimim, assuntos profundos do profundos também, eles estão em pistas nessa Torá que a gente conhece. Gavoa Mel Gavoa, alto sobre alto, em vários níveis, ad entachlit, até infinitamente. Ve'ayen bezoar be'alotcha, veja o que está escrito no Zohar, Rabi Shimon Omer, etc. O Parashat Toledot, e ele fala, vou começar a ler os colchetes, tá bom? Amar Rabiri, Vadai, Kolmasha Kadosh Baruch Hu Ose, Baaretz, Akol Besod HaChokhmah. É óbvio, assim está escrito no Zohar, que tudo que Deus faz nesse mundo, tudo é com o segredo da sua sabedoria. Depois, numa outra Parashat de Balak, ele escreve, Od Patar Ve'amar, Kama Tovim Memorchot Ushvirim Shatorá, ele traz quão são boas os caminhos e as trilhas da Torá. Acho que daqui ele quer talvez trazer que a Torá é profunda, tem outras esferas. Beparashat Beshalach também ele trata escrito. Abelazar Patar, Kama Yeshdanu Leistakel B'divrei Torá, quanto a gente tem que ver a Torá, coisas que tem na Torá. E Parashat Toldot também está escrito no Zohar, Batorá im kol sodot ha'elyonim chatumim. Parashat Toldot, o Zohar fala que na Torá está todos os segredos elevados, chatumim, estão lá gravados na Torá. Então o Zohar fala que todos os segredos que tem celestiais, os mundos, etc., estão gravados de alguma forma nessa Torá que a gente tem. Vem para tudo inyanei kol aribei liboot haolamot ve'madregot, são os detalhes de todos os dezenas de milhares de mundos e de níveis,
Shenitlapsha bahem derech yeridah, que ela foi se vestindo quando ela foi descendo para esse mundo da Torá. Velachen shgurah befi hazor, por isso que está na linguagem do Zohar, deoraita kula ihi satim vegalia. A Torá toda, ela é satim vegalia. O que quer dizer esse satim vegalia? Essa expressão que o Zohar fala muito que a Torá é, que ele vai explicar. Sheu mevoar e kol mevin shepirushou. Está explicado nessas palavras que a explicação é a seguinte. Sheu aderech anistar, é o caminho que está escondido, um jeito escondido, minha Torá Kedoshá, da Torá, a visão escondida da Torá sagrada, Sheino Katuv Meforash Mevoar Ba, que não está escrito claramente e explicando na Torá, não está explicado. Ela Shinistar, está escondido, Venitman, está tipo enterrado, está encoberto, Hainanim Elo Beremes Bidvareia, essas coisas estão beremes, com pistas nas suas palavras da Torá. Bederech hanigla sheba uapshuto shel mikra. A parte revelada da Torá é a parte pshat, a parte literal, a parte que dá para a gente entender. Essa é a parte revelada. E tem a parte não revelada. Isso. Sheu katuv mefurash mevoar ba. Então a parte revelada é o que está escrito claramente, está explicado na Torá. Entre parênteses, ele fala assim, o Rav Chaim fala, não que nem eu vi num livro escrito, pessoa que ele verificou sobre esse assunto, e ele fala o seguinte, ele explica por que chamam a Kabbalah, a sabedoria da Kabbalah de algo secreto, ele pergunta lá, porque ele fala o seguinte, quem entende a Torá, essa parte da Kabbalah para ele não está secreta, está revelada. Para as pessoas que não sabem, não entendem, pshuto, virou a folha, se for chamar o que as pessoas não entendem de secreto, etc., então até a parte literal tem gente que não entende. Então por que a parte mais simples a gente chama de revelada e a parte mais secreta a gente fala que está secreto, está escondido? Está escondido para quem não sabe, para quem sabe está revelado. Então assim ele falou que tem gente que perguntou, ele viu a gente perguntando sobre isso. Tem pessoas que até a parte mais simples não entendem, está escondidas para elas, para essas pessoas. Veteretes, chamas veteretes. Então, um livro que eu vi, fala o Rav Chaim, eu vi ele deu uma resposta lá, mas a resposta que eu estou dando, que o Rav Chaim está dando, qual é? É que a parte nistar, secreta, o que quer dizer? É que tá só remes, só está uma pista disso na Torá. Ela está, na verdade, mais profunda, coisas mais elevadas que não dá para... Não é a parte literal, não é a história literal. Por isso que a sabedoria da Kabbalah é chamada de escondida, de nistar. Mas não porque está revelada ou não está revelada, porque realmente, quem sabe, para ele está revelada. Então não é por isso que ela não é chamada não revelada. E sim porque não é o que está... Não é o que você lê lá. Então por isso que ela é chamada assim, de mais escondido. Tá ok? Vamos continuar. Vem Zohar Be'alotcha. E veja no Zohar, na Parashat Be'alotcha, Kama Havivim em Divrei Torah. No Zohar está escrito como são queridas as palavras da Torá. Shebechol, Milá ou Milá, Yesh Sodot Elunim. Que cada palavra e palavra, assim falou o Zohar, tem segredos elevados na Torá. Ayen Sham, vê lá. Cada pessoa, então, ele olha nas partes que estão encobertas, de acordo com a profundidade, pnimiotam, algo interior da Torá, que Firov formatou. Cada um olha de acordo com a sua sabedoria, Vezor Sichló, de acordo com quanto mais limpo está o intelecto dele, Bekdushat V'Taharat Libo. Outro ponto interessante também, que isso influencia, é a santidade da pureza do coração da pessoa na hora que está estudando a Torá.
Verov Skov Egionobai, e também quanto ele está se ocupando e estudando ela. Então, de acordo com isso, cada pessoa e pessoa ele chega num nível de profundidade para entender a Torá. O Nam Kara Tamei Torá, só que realmente o principal dos motivos, coisas que estão escritas na Torá mais profundas, ele chama essa aqui só no segredo Nishmatá Nishmatá de lá. A alma da explicação da Torá, que é algo muito profundo que está na Torá, se três tarefas, segredos dos segredos, Emadvarim Shekisat Kyomim, é algo que foi encoberto, Hashem encobriu, está na Torá, mas está encoberto, Veitika Mibriotav, ele pouco que deixou longe das criaturas da gente. Isto é Edamadai. Hoje em dia as pessoas não sabem, não tem pessoas que entendem isso ainda, ou tem um nível de entendimento na Torá que não foi revelado praticamente para ninguém. Só uma pessoa ele entendeu. Quem foi? Não foi Moshe Rabbeinu, Adam Arishon. Rak Avinu Arishon, nosso primeiro pai, quer dizer, Adam Arishon Adão, ele que tinha alcançado no começo, quando ele estava sem pecado algum, ele que tinha chegado nesse nível, entender a Torá, Nishmatal desse nível tão profundo que ele chama isso alma da Torá. Sheba Mistakel Bezihara Ilá. Com ela, com a Torá, ele via com uma iluminação, uma luz muito elevada. Nishmatal shel Torá Kedoshá, alma da Torá sagrada, Be'achochmot ha'elionot hayu gluyot lefanav, as sabedorias superiores estavam reveladas diante deles, Beshoresh Shosham Elion, na raiz mais elevada delas. Ele chegava a ver tudo desde o princípio da onde elas vieram realmente. O Me'eta Asher Chatá, mas no momento que ele pecou, Veistalek Minei Azihar Ilá, saiu dele aquela luz elevada, Nitbalbelu Venitarbevu Asdarim Elionim, nesse momento se misturou, ele chama isso de as ordens que tem elevadas, tipo como se as sabedorias fossem caminhos, que você olhava assim, se o caminho estava arrumado, você via até o fim, mas no momento que ele pecou, se bagunçou. Nistemu Gam, então se fecharam os Gamanetivot, os caminhos, os Shvilin, as trilhas Elionim, de Chokhmatá de Oraita, elevadas da sabedoria da Torá. Soda Nishmatá de lá, esse segredo da alma da Torá não dá mais para chegar naturalmente. Vegam Bemamada Kadosh, Bet Kabbalat Torá Kedoshá, nós tivemos o Monte Sinai, a revelação da Torá do Sinai, que foi uma revelação da Torá muito grande. Até mesmo naquela ocasião, no recebimento da Torá sagrada, Avdeid Basem Alma, mesmo que o mundo se perfumou, quer dizer, Atchamruzal, até que nossos sábios falaram na Gemara de Shabbat, Daf Kuf Memvav, página 146, Israel chamou al Har Sinai Pascazo Amatab, chegaram a um nível tão elevado que nossos sábios chegaram a falar que o povo de Israel no Monte Sinai, saiu a impureza deles, a impureza que tinha entrado dentro deles no pecado de Adam Arishon, saiu do povo naquele momento do Monte Sinai, e quando entrou de volta, um bezerro de ouro, entrou tudo de novo. Mas, um pecado do bezerro de ouro, mas até mesmo naquele momento que o povo ele tinha chegado nesse nível que saiu a Zoamá, essa parte suja que tinha entrado com o pecado de Adam Arishon, mesmo assim, então é interessante que o Rav Chaim Volozhin fala, mesmo naquele momento, eles alcançaram o interior da alma da Torá. Mas não chegaram no nível da alma. Ou seja, eles não chegaram no nível como estava Adão antes do pecado e entendimento da Torá. Mas isso não vai ser para sempre. Até que a gente vai ter algo dos céus, um espírito do céu, alguma coisa assim, um vento, algo dos céus. Deus vai jogar essa ruah, isso sobre as pessoas, que vai ser quando no próximo, no Olam Abba, quando vier o Mashiach.
aí sim vão se novamente, aí vai se revelar os caminhos da sabedoria, Netivot Pliot HaChokhmah Elyoná, os caminhos das belezas da sabedoria elevada, Nishmatá e Nishmatá de lá, alma da Torá. Então, são níveis de conhecimento da Torá que a gente só vai chegar novamente quando Hashem se revelar mais no mundo. E também isso, por isso que a gente fala, são dos motivos que a gente fala depois da Tfilá, do Shemona Esrei, da reza, a gente, depois que termina a reza, o que a gente fala? A gente fala para Deus que seja construído o Beit HaMikdash nos nossos dias, e dá a nossa parte na Torá. Então, o que quer dizer da nossa parte na Torá? A gente vai conseguir alcançar algo que a gente pode alcançar na Torá, que hoje em dia, que o Beit HaMikdash não está construído, a gente não consegue alcançar. Por isso que a gente está falando nessa parte da reza também. Isso, assim termina lá. Que mostra que a Tobe Zohar Be'alotcha, assim como está escrito no Zohar, e aí ele fala aqui no capítulo, nesse parágrafo, eu estou indo para o Conchetes, a Torá yesh lá, guf, o Zohar fala assim, a Torá tem uma roupa, tem um corpo. Então o Zohar fala, isso que a gente conhece, a parte revelada, é o corpo da Torá. Tem gente que fala que a Torá são histórias, historinha, etc. Vem o Zohar e fala, a tipshim shebaolam, os bobos do mundo, enam mistaklim elabarevu shaul, só olham nessa roupa. Elo sheyodim yoter, as pessoas que sabem mais, enam mistaklim balevush, não olham a roupa, ela baguf sheu tahat levush, vê o corpo que está dentro da roupa. A Chachamim avdei Amélia, mas os sábios, servos do rei, a Elion, o rei elevado, Deus, Otam Shamdu Be'ar Sinai, aqueles que estavam no Monte Sinai, Einam Mistaklim Ela Bareshama. Eles só veem, eles não olham nem no corpo, nem na roupa, nem no corpo, e sim na alma da Torá. Sheikarakol, Torá Mamash, que isso é o principal da Torá. Beliatid Lavô, no futuro, isso que o Zohar está falando, Beliatid Lavô, no futuro, Atidim Leistakel, eles vão futuramente ver, na alma da Torá. Moshe Katova, ele traz um passuco em Yeshayahu, Isaías, os seus olhos vão ver o seu mestre, você não vai se esconder mais do seu mestre, quer dizer, vocês vão ver mais coisas no futuro. Assim explica aqui o Rav Chaim com Zohar. Essa é a luz que teve naquele primeiro dia da criação. Está escrito que teve uma luz no primeiro dia da criação. Que luz é essa? Essa revelação da alma da Torá. Shenignaz da Tzadikim, está escrito, Midrash está escrito, ele traz, Urash já traz no começo do Fumash, que Deus guardou essa luz para os Tzadikim Leatid Lavô. Viu Deus que era boa essa luz, guardou para os Tzadikim no futuro. Então ele explica, Shenignaz da Tzadikim Leatid Lavô, Hagigah, Ezeu Shamru Razal, sobre isso que está escrito, Leatid Lavô, Kadosh Baruch Hu, Motzi Hamam Min Artika. Isso que está escrito, que no futuro Deus vai tirar o sol de sua embalagem. Então, na verdade, o Rav Chaim está explicando essa Gemara que esse sol da embalagem é a sabedoria da alma da Torá que Deus vai tirar. Vê o sol da Éden, Kayadu, esse é o segredo do Éden, aí já está falando coisas mais cabalísticas. Sheu Bechinar Nishmatá de Nishmatá, que é uma esfera de alma da alma. Be'adam Arishon, Kodem Cheto Ayadar Bagan. O Adão, antes de pecar, ele morava no Gan, no jardim. Mitocho Ayamistakel Ba'eden. Então tinha algo que era Gan, o Gan Eden, o paraíso, né? A gente sempre fala Gan Eden, então a gente fala o Rav Chaim. O Adam Arishon, ele antes de pecar, ele estava num lugar chamado Gan, e ele olhava o lugar chamado Eden. O Mitocho, o Mitocho, de dentro do Gan, Ayamistakel Ba'eden, ele olhava o Eden, Anal. O Berrotou Ashar Meaz, quando ele pecou, ele tiraram dele esse poder. Por isso que ele foi tirado do Gan Eden, quer dizer, não deixaram mais ele participar disso tudo. Veu só da Tzeruf e o Teó de lá, esse é o segredo da mistura das letras, Kasher Iktuvá Bamarom, como as letras, elas estão escritas no céu, provavelmente as letras da Torá, como elas estão escritas no céu, que eles não conseguem, é isso que ficou segredo dele, tiraram essa revelação do Adam,
como a Torá é escrita nos céus, como a gente já falou no final do chá do portão Bet. Último parágrafo, o Rav Chaim, ele termina falando Midrash Teilim, sobre isso falaram no Midrash Teilim, Lo yada enosh erka, não soube um ser humano o valor da Torá, Lo nitna parashot shel Torá ala seder. Está escrito no Midrash Teilim que a Torá não foi dada na ordem exata. A Torá que a gente vê, na verdade, tem uma outra ordem das palavras que estão escritas na Torá. Shel maleh nitnu ala seder, se a Torá tivesse sido dada nessa ordem correta, não que agora não está correto, mas nessa outra ordem, qualquer pessoa que leria na Torá, automaticamente ele ia poder criar mundos e ressuscitar mortos. Porque, como a gente está falando, que a Torá, esse nível seria a Torá do jeito mais profundo, sem estar vestida nessa roupa materializada nesse mundo. Então, se a pessoa lesse dessa forma, até ressuscitar mortos ele ia conseguir. Só termina o Rav Chaim dando uma introdução para o próximo capítulo. Venashuv lever ksat inyan ha'efresh veitaron or kedushat haTorah veitron or kedushat haTorah hakdusha lamitzvot. E a gente vai próxima, a gente vai continuar falando agora sobre a diferença da santidade da Torá, a mais que ela tem sobre a santidade de todas as outras mitzvot, todos os outros mandamentos. O que tem a mais no estudo da Torá, que não tem nas outras mitzvot, apesar das outras mitzvot também serem importantes.